Pessoal, tudo bem? Luiz Ricardo de Carvalho do canal Tecno Horta novamente aqui com vocês. Hoje eu quero trazer o assunto para vocês que é o milho hidropônico. O que é o milho hidropônico? Para que ele é destinado? Qual tipo de meio de produção que a gente utiliza para produzir o milho hidropônico? Então, se você tem interesse no assunto, fica nesse vídeo aqui comigo que eu vou explicar um pouco da nossa experiência aqui com o milho hidropônico, alguns testes que a gente fez e o que existe normalmente no mercado, tá bom? Fica comigo. Olá, eu sou Luiz Ricardo de Carvalho do canal Tecno Horta. Eu ajudo produtores rurais ou pessoas que queiram produzir hortaliças utilizando tecnologias alternativas e sustentáveis como hidroponia e cultivo protegido. Sou técnico em agropecuária e graduado em administração de empresas. Produzo hortaliças com essas tecnologias há 10 anos aqui no município de Mogi das Cruzes. Milho hidropônico. O que é o milho hidropônico? O milho hidropônico é uma cultura que a gente vai desenvolver para ser destinado à nutrição animal, tá? Então, o milho hidropônico ele pode ser oferecido para bovinos, equídeos, caprinos, ovinos, para as aves de uma forma em geral, principalmente quem cria galinhas a pasto, né? A galinha é livre, né? Sem ter a exclusividade de oferecer a ela ração. Então pode ser utilizado também para a criação de algumas aves, né? Para coelhos também pode ser utilizado, bem interessante. E o que é o milho hidropônico? Alguém deve estar pensando que é uma planta enorme com uma espiga de milho. Não, 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 não é isso não. Tá? A gente vai fazer a colheita desse milho de uma forma bem precoce. Então a gente vai aproveitar tanto a parte aérea da planta, né, na altura de 15, 20 centímetros no máximo, e também do sistema radicular vai compor a nutrição do animal. Porque essa raiz ela vai estar bem tenra, né? Então você vai ter tanto fibras quanto alguns nutrientes que vai ter nessa raiz dessa planta. Então quer dizer, né, quem está pensando que é uma planta grande para a gente produzir na hidroponia é um pouquinho diferente disso, tá? Então, dentro da hidroponia nós temos algumas técnicas de produção. No caso a NFT, que é a técnica do filme nutricional, né? Que passa pela tubulação uma fina camada, uma lâmina de solução nutritiva, né? Que consequentemente alimenta as plantas, né? E temos também produção em vasos, né? Em calhas, né? Em slabs, aqueles sacos plásticos que preenchido com substrato, né? Então existem diversas formas de hidroponia. Para a gente fazer o milho hidropônico, a gente vai utilizar o milho hidropônico com substrato ou sem substrato. O com substrato a gente vai utilizar algum tipo de substrato que eu vou estar explicando para vocês na sequência do vídeo, quais tipos de substrato a gente pode estar utilizando e a forma de produção dele sem o substrato também, tá? Sem o substrato também é possível fazer a produção do milho hidropônico, né? Quais as vantagens do milho hidropônico, né? Como eu falei para vocês, é uma cultura que a gente vai estar destinando a consumo animal, né? Então ele tem ele tem como opção de alimento com valores energéticos e proteicos para os animais muito interessante, né? E ele tem também o rápido ciclo de produção, né? Em média de 20, 21 dias, a gente já, até às vezes um pouco antes, 18, 17 dias, a gente já vai estar podendo colher, né, esse milho para oferecer para os animais. E ele vai servir, né, como uma alternativa barata para se produzir, né? Porque você tem
rendimento muito interessante, né? Você vai render, vai ter um rendimento de 20 a 25 quilos de forrageira para estar oferecendo aos animais, né? Ele tem um baixo consumo de água, né? Ele consome uma média aí de 5 litros de água por metro quadrado por dia, né? Então você, de repente a propriedade tem uma deficiência, tem uma carência de água, é bem interessante porque ele vai consumir pouca água, né? Então como é que a gente faz isso aí? Então aqui eu fiz um teste para a gente desenvolver a cultura do milho hidropônico, que você pode utilizar mais ou menos a mesma coisa que eu fiz, ou você vai poder aumentar isso aí. Sua propriedade é maior, você tem um número maior de animais, eu vou te falar como a gente pode fazer isso a campo, né, para ter uma produtividade maior, um espaço maior. Então aqui eu escolhi fazer, eu montei um caixote, esse caixote tem meio metro quadrado, aproximadamente 10 centímetros de altura, né? Você pode fazer algo semelhante, pode ser um pouco maior, né? De 1 metro quadrado, vai ter um rendimento maior. Se você quiser fazer a campo, também eu vou te explicar. Então eu montei esse caixote, né? Forrei ele com uma lona plástica, né? Nas extremidades você tem que ter um pequeno furo dessa lona, né? Para não acumular solução nutritiva dentro do caixote, né? Vai molhar as raízes, mas o excedente vai escorrer para você não ter problema de ficar encharcando as raízes, né? Dar um excesso hídrico na planta. Tá? Então eu utilizei esse caixote que eu vou estar mostrando para vocês, né? Com substrato de produção de plantas, que normalmente a gente utiliza aqui para produzir mudas, né? Isso você encontra em garden center, em lojas de produtos agrícolas, né? Produtos agropecuários, né? Pet shops, você pode encontrar esse material também. Então eu coloquei aí uma camada de aproximadamente 2 a 3 centímetros de substrato. Espalhei bem as sementes, é muito importante manter assim uma uniformidade na hora de você espalhar as sementes, né? Depois eu cobri com mais uma camada de aproximadamente 1 centímetro de substrato, né? Molhei e deixei ele junto no meu viveiro de plantas. Você pode colocar a princípio num quarto escuro, né? Aproximadamente 2 dias, para que a semente comece a querer germinar, e assim depois você já pode apresentar a luz para a planta, né? E dentro disso que eu montei aqui para vocês, que vocês estão vendo em fotos, uma coisa bem importante na hora de começar a cultura do milho hidropônico, você preparar corretamente as sementes, né? Então eu selecionei um milho que não é milho semente, né? É um milho normal, tá? Milho colhido normalmente, não é feito nenhum tipo de tratamento da semente, né? O que a gente faz é tentar deixar ele o mais limpo possível, né? Tirar pedaços de sabugo que de repente ficam, tirar os grãos que estejam quebrados, que a gente vai ter a certeza que não vai germinar. Aí você pergunta para mim, mas Luísa, se eu for plantar em área muito grande, não dá para ficar escolhendo. Aí você abana um pouco, né? Você, dentro do processo de preparo que eu vou apresentar para vocês, já vai dar para fazer uma boa separação das sementes boas e das sementes que não vão servir para cultivar, que naturalmente você vai conseguir fazer isso, né? Então você escolheu, né, o milho, deixou ele livre de sujeira, palha, né, sabugo, e você vai
iniciar o processo de lavagem das sementes, né? Então a gente pega toda essa semente que a gente vai utilizar no cultivo, coloca num recipiente, como eu fiz para meio metro quadrado, depois eu vou dar a proporção, eu utilizei a quantidade correta aqui para meio metro quadrado, coloquei dentro de um balde, né? Deixei ele de molho aí por meia hora, 40 minutos, né? Todo aquele milho aquela sujeira que vai para a superfície, você com uma peneirinha, você já tira, já separa, né? Escoei a água de novo, aí coloquei um pouco mais de água para fazer a desinfecção, né? E aí eu coloquei 1 ml de água sanitária para cada 2 litros de água, né? Deixei ele de molho por mais 15 minutos, né? Enxaguei e aí coloquei novamente no mesmo recipiente com água bem coberta, e isso vai ficar de molho durante 24 horas para acelerar o processo de germinação dessa mesma semente, tá? Então, enquanto eu estou falando, vocês estão vendo as fotos daquilo que a gente fez, né? A gente usou uma proporção aqui de 2 quilos a 3 quilos de milho por metro quadrado, tá? Quando você faz isso a campo, você pode fazer até 2 quilos por metro quadrado, vai ser uma boa proporção para você fazer a campo. Como a gente faz pequeno espaço, para a gente ter um acerto total não pode deixar espaço entre um e outro para elas germinarem, a gente usou essa proporção. Mas se for fazer a campo, você pode utilizar 2 quilos, 2,5 quilos, atende bem, tá? E aí o local, né, como eu expliquei, o caixote que eu montei aqui, eu forrei com lona plástica e com a declividade. Se você for fazer a campo, você faz fileiras de 1 metro e deixa corredores entre essas fileiras de 50 centímetros para poder você fazer irrigação, como se fosse um canteiro mesmo, mas você faz com 1 metro é o suficiente. 1 metro é um tamanho de largura que vai dar para produzir bem. Vai forrar com uma lona plástica, né? Pode ser qualquer tipo de lona plástica, desde que não tenha furos, né? Desde que ela seja impermeável, uma leve declividade, como eu falei para vocês, para não acumular a solução nutritiva, tá? Então, preparado isso, quando você for fazer a campo, você faz o canteiro, forra com a lona, e aí você utiliza outros tipos de substratos. Às vezes você tem disponibilidade na propriedade de bagaço de cana, você pode usar o bagaço de cana, a casca de arroz, né? Quem possa ter casca de arroz, né? Material bem seco, bem homogêneo, né? Livre de muitas partículas grandes, né? O bagaço de cana tem que ser peneirado, porque normalmente ele empelota, né? Aí você peneira ele e deixa ele o mais fino possível, vai contribuir bastante na germinação das sementes, e depois também bem mais fácil de se lidar com ele na produção. Então você preparado o espaço, você já fez o processo de lavagem, desinfecção das sementes, já deixou ela de molho, aí você efetivamente vai estar fazendo o cultivo dele, se for em caixotes, né, ou mesmo diretamente no solo. Em regiões que chove muito, se for protegido, é melhor, tá? Se for protegido, não ser a campo aberto, é melhor, porque se vem chuvas muito fortes, né, pode gerar um excesso muito grande de água para a planta. Então, agora em regiões que tem bem a regularidade de chuva, você pode fazer a campo, não tem problema nenhum, tá? Desde que tenha luz, pode ser um pouco de luz indireta, porque ele não vai crescer tanto assim, né? Ele não vai formar espigas, então a necessidade de luminosidade vai ser um pouco menor, tá?
E aí você vai ter que fazer irrigação disso diariamente, né? E essa irrigação não vai ser apenas com água, né? Você vai ter que preparar uma solução nutritiva de macro e micronutrientes para estar oferecendo para essas plantas. Essas soluções nutritivas normalmente você encontra em lojas agrícolas. Na internet, com certeza, né, você encontra, tá? Então tem pequenos kits que são para fazer até, se você tem uma produção pequena, você tem pequenos kits de solução nutritiva comercializados na internet de 1 quilo para 1000 litros, coisa pequena. Se você for fazer um cultivo maior, aí você vai adequando, tem quantidades maiores, né? Então é interessante que faça. Ah, eu não tenho isso na minha propriedade e também não tenho como investir em solução nutritiva. Você pode até utilizar água de reuso de lavagem de coxo, né? Não água de lavagem do curral, do piso, não, aí já é um pouco mais complicado. Mas essa água que lava-se coxo, onde tem bastante resto de ração, resto de forrageira dos animais, você pode reutilizar essa água fazendo a irrigação no milho hidropônico. Você vai ter resultado interessante, né? Então nós falamos um pouquinho de o local, né? Você pode fazer ele no caixote, como eu mostrei para vocês, pode fazer a campo, né? Eu vou estar mostrando para vocês aí uma ou duas fotos de como faz a campo, né? Mantendo aí uma largura de 1 metro e o comprimento, aí você vê o espaço que você tem disponível, 5, 10 metros de canteiro. Você vai com 20 dias já vai conseguir, já tá colhendo isso. Isso vai virar tipo um tapete. Você pode enrolar ele, né? É interessante que antes de colher ele, uns 2 dias antes, você não faça irrigação nenhuma, para na hora de você mesmo não tá oferecendo isso para os animais ou armazenando isso, não ter tanta umidade nas raízes assim, tá? Então você pode fazer tapetes e você pode oferecer isso puro, né? Você pode simplesmente desfibrar eles na hora, oferecer para os animais, ou como você pode estar colocando isso numa picadeira, né? Adicionando farelo de soja, farelo de trigo, para estar oferecendo mais um pacote nutricional melhor para o rebanho. Você pode utilizar também para galinhas, frangos, coelhos, caprinos, ovinos. A gente teve uma experiência aqui num sítio próximo de um produtor de ovinos. A gente ofereceu, eles adoraram, né? Tiramos um tapete, oferecemos para eles. No instante não tinha mais nada, né? Tem uma foto aí com eles se deliciando aí com milho hidropônico. A gente achou bem interessante o resultado, né? Então, e tem a parte também, eu vou deixar registrado aqui para vocês, a produção do milho sem o substrato. Isso você faz em bandejas plásticas, né? Bandeja plástica você vai estar conseguindo produzir, vai ter que ter uma solução nutritiva, obviamente, você vai conseguir produzir, vai ter que ter um declivezinho, a bandeja tem que ter um furinho para escorrer o excesso de solução, e a mesma característica, mesmo dimensionamento, né, de sementes, 2 kg, 2,5 kg por metro quadrado, né, e tem que deixar ela de molho antecipadamente, fazer os mesmos cuidados do preparo da semente. Às vezes no vídeo não dá para falar tudo, então eu vou deixar aberto para vocês. Por favor, comentem se tiver alguma dúvida, né, para a gente estar esclarecendo. E o que eu posso falar para vocês é que tem um pequeno rebanho, tem uma criação, é uma excelente alternativa, principalmente na época de estiagem, onde pastos ficam bem mais raros, né? A oferta diminui de forragem para o rebanho, né? Então, para vocês é uma excelente alternativa.
E para o produtor hidropônico também, você pode comercializar e fazer, que nem eu fiz, tapetes de meio metro e vender isso no mercado para quem tem rebanho. É uma alternativa para o produtor hidropônico, né? É uma fonte de receita a mais na sua produção hidropônica e até para produtores que ainda não se introduziram na hidroponia, né? Mas tem dentro do sítio espaço que possa estar desenvolvendo. Para você que tem rebanho, é produtor com mais animais, não ocupa muito mão de obra, tá? A mão de obra tanto para preparar quanto para manter, ela uma pessoa dá conta tranquilamente, tá? Dependendo também do tamanho. Se for uma coisa muito grande, aí precisa uma, duas pessoas a mais para estar auxiliando, mas é um manejo tranquilo, tá? Não vai te consumir muitas horas diárias do seu trabalho, tá? No começo um pouquinho mais, na hora do plantio, mas assim como no dia a dia é bem tranquilo, tá bom? Então eu vou deixar minhas redes sociais aqui, se tiver alguma dúvida em relação ao assunto, me passa, tá? A avaliação que eu tenho é muito positiva do milho hidropônico, tá bom? Então eu agradeço vocês estarem até aqui assistindo o vídeo, né? Dentro do nosso canal, fica à vontade para curtir, compartilhar, ativar as notificações, ajuda muito a gente, tá bom? Era esse recado para hoje, tá? Muito obrigado.